Caríssimos irmãos e irmãs, queridos irmãos, vamos acolher a imagem de Nossa Senhora das Dores, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Assim que o tempo for passando, o sermão será pregado, e assim, quando darei falar o toque, a imagem de Jesus dos Passos vai se aproximando da Virgem Maria das Dores, e assim vamos fazer o encontro. Então, daqui a pouco eu chamo a imagem de Jesus dos Passos. Agora, no momento, a imagem de Nossa Senhora das Dores, para darmos início ao nosso sermão. Caríssimos irmãos e irmãs, tantos séculos já se passaram e não foram suficientes para apagar da mente e do coração humano a imagem desse acontecimento ímpar na história da humanidade. Impossível para uns, inacreditável para outros, misterioso, inexplicável para todos nós. Momento em que Deus vem até nós para que nós voltássemos a Ele. Momento em que Ele sela definitivamente uma aliança com toda a humanidade em seu Filho, Jesus Cristo, que assume a nossa condição humana no seio da Virgem Maria e vem para libertar, vem para salvar seu povo, vem para salvar a todos nós. A Bíblia inteira não é senão a narrativa do amor de Deus para a criatura humana. As religiões nos mostram o ser humano em busca de um só Deus. Mas nossa fé cristã católica nos ensina o que Deus fez a si mesmo por nós. Como se adiantou em todos os tempos para firmar aliança com seu povo. E na plenitude dos tempos sofre a paixão e morte de cruz, para que tenhamos vida e vida em plenitude. Assim Deus amou o mundo, não poupou a vida de seu Filho, mas entregou pela nossa salvação. Cantemos todos juntos: eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Ô Mauro, pessoal, ajuda aqui, por favor. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Queridos irmãos, nesse tempo forte de penitência, oração e conversão, tempo de voltar a Deus, a Igreja Mãe e Mestra, atenda a necessidade dos seus filhos e filhas, chama a nossa atenção para os sinais do tempo e nos convida a uma adesão total a Jesus Cristo, a uma renovação do nosso compromisso da vida fraterna.
Nisso reconhecerão que vós sois meus discípulos, se amardes uns aos outros como eu vos amei. A igreja nos convida ao desprendimento dos bens deste mundo, a usar das coisas, das dádivas da natureza, como caminho que nos leva a Deus e nos compromete com justiça, a vida e a construção da paz. Nesta Semana Maior, Semana Santa, a igreja nos propõe o reencontro como mistério central da nossa fé: Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Ao nosso Redentor, ao seu exemplo, todos nós somos chamados a renovar e assumir com coragem a nova vocação cristã. Viver o dom, a graça, o compromisso com fé, recebido no batismo, testemunhar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Queridos irmãos, abramos o nosso coração. Abramos o nosso coração a Deus para que a palavra divina penetre em nossas vidas, como água em terreno seco, e frutifique como a semente em terra boa. Queira Deus que essa semana seja marcada pelo encontro de todos nós com o perdão de Deus, com a palavra e o seu amor, que nos tornastes livres, e nos faz no mundo ser instrumento dele a serviço da vida e da esperança. Nosso Deus se encarnou, entrou na história para se encontrar conosco. Como vemos no Evangelho, Jesus encontrou com as mulheres e homens, e se encontrou com o perdão e com a virtude, com o amor e o ódio, com a vida e com a morte. Foi assim, por exemplo, de Nicodemos, chamado a nascer do alto como uma samaritana, chamado a beber da água da vida como a mulher adúltera perdoada dos seus pecados, com missão de não mais pecar, como Zaqueu. Quem acolheu Jesus para uma refeição em sua casa, entende que deve devolver. Quem fraudou, quantas vezes mais, como Maria Madalena. Quem se fez discípulo, anunciador, mais tarde entre os primeiros, a ressurreição de Jesus. Como Levi, que deixa a barca da coletoria de impostos para seguir Jesus. De fato, irmãos e irmãs, a história nos ensina que verdadeiramente o encontro a Cristo, dele, dá testemunho e também do seu povo, do seu projeto de vida e de salvação. A história nos ensina que para viver as alegrias da Páscoa e da ressurreição de Jesus, é preciso antes viver as dores da crucificação. Não há Páscoa se não tiver cruz. Queremos aprender com Jesus e precisamos aprender com Ele. Ele acolheu a todos, oferecendo a cada um a gratuidade do amor, e dando a todos, especialmente aos mais pobres e pecadores, a certeza de seres amados por Deus. Ele nos ensinou a acolher os outros como Ele mesmo. Jesus nos diz em Mateus 25:40: o que fizestes ao menor dos meus pequeninos, é a mim que estáis fazendo. Jesus veio para servir e deu exemplo de constante entrega de si, ao ponto de se entregar sua vida pela nossa redenção, fazendo-se servidor de todos. Devemos encontrar alegria em servir ao próximo. A vida que Deus nos dá não é somente para nós, mas para fazer o bem aos nossos irmãos e irmãs, aprendendo do Cristo que passou por este mundo, fazendo somente o bem. A igreja, partindo de Jesus Cristo, é chamada a servir nesse contexto desafiador, com uma mensagem salvadora que cura as feridas, ilumina e aponta para o horizonte da justiça e da paz, muito além dessas realidades. Jesus anunciava nas cidades e aldeias o reino de Deus, chamou homens e mulheres para ser seus discípulos, e depois o enviou a anunciar ao mundo inteiro a mensagem de vida e de esperança. E hoje Ele nos chama. Quais respostas estamos dando ao chamado de Deus? Jesus se dedicou à formação dos seus discípulos, procurando abrir-lhes o coração ao sentimento das Escrituras,
fortalecendo-lhes a fé e os enviando a ensinar. É preciso que o nosso coração se abra à palavra de Deus para sermos mensageiros a serviço do mundo novo e de uma nova humanidade. Jesus instituiu a igreja enriquecendo com vários dons e carismas para evangelizar. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que Deus nos conceda a capacidade de amar como Ele nos amou, de servir como Ele nos serviu, para vencermos um extremista de uma vida voltada tão só para mesmo. Precisamos viver o compromisso de ser igreja mais misericordiosa e missionária. Uma igreja em saída, de portas abertas, capaz de acolher e amar e servir a tantas pessoas, a começar dos pequeninos. Convido nesse momento o andor com a imagem de Jesus do Senhor dos Passos para ter o seu encontro com a sua mãe, a Senhora das Dores. E podemos cantar a quarta estação da Via Sacra. Ver a dor da mãe amada que se encontra desolada com seu filho em aflição, com seu filho em aflição, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me. Mais uma vez, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, Queridos irmãos, voltemos os nossos olhares para essas duas imagens e meditamos sobre este dramático encontro. Este é, meus irmãos e minhas irmãs, um encontro de cristãos que busca na meditação da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo a motivação necessária para a vivência na fé e na fraternidade. Jerusalém vive um clima de expectativa. Aproxima-se a festa da Páscoa. Um homem é condenado à morte. Para os sábios, o louco. Para os simples, o Messias, o Salvador do mundo. Seu pecado ter se autoproclamado o que verdadeiramente é o Filho de Deus. E amar profundamente a criatura humana. De fato, que mal ele fizera. Não foi ele que ressuscitou o filho do pobre, da pobre viúva de Naim, já a caminho da sepultura? Não foi ele que ergueu do pó o irmão de Marta, Lázaro, sepultado há mais de 3 dias? Não é este mesmo Jesus, aquele mesmo que pelas estradas de Samaria curara os 10 leprosos? Não é ele que só trouxera palavras e gestos de amor, de compaixão, de misericórdia, perdão e de paz? Queridos irmãos, quanta ingratidão com Jesus. Ele foi condenado sem ter crime algum. Ele foi condenado pelos nossos pecados. Ele pagou na cruz com seu sangue para remir os nossos pecados.
Consciente da missão que recebeu do Pai, Jesus põe-se em direção aos homens, estabelecendo assim uma sucessão de encontros. Jesus se encontrou com as multidões. Jesus se encontrou com os pequenos grupos. Jesus se encontrou com algumas pessoas. Houve um encontro onde Jesus sentiu boa vontade de seus ouvintes. Um coração sensível, aberto à graça e disponível para servir a Deus e nos irmãos. Mas houve também encontros difíceis, em que as pessoas e grupos se fizeram surdos à sua palavra, fechando em seu coração para não acolher a sua proposta de vida e salvação. A salvação reveladora da misericórdia do Pai. De fato, Jesus fez cumprir a profecia de Isaías. Cura os enfermos, expulsa os demônios, a todos anuncia a boa nova de Deus Pai. Em suas parábolas e sermão, mostra a misericórdia do Pai e seu amor de predileção para com os mais pobres e excluídos. Com sua pregação, incomoda os acomodados. Condena toda riqueza excessiva e toda ostentação como causadora das injustiças deste mundo. Prega um reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor. Perturba os poderosos. Por isso é condenado à morte, e morte de cruz. Inocente vai pagar pelos nossos pecados que ele não cometeu. Vai pagar pelos nossos pecados, queridos irmãos. Qual o crime de Jesus? Jesus esteve ao mundo para pregar a palavra, ensinar a todos, amar uns aos outros. Jesus veio ensinar o verdadeiro sentido do amor. E como nós o condenamos? A morte de cruz ao inocente. Jesus inocente foi condenado por Pilatos a ser morto. E morto no alto da cruz. Por sua coerência de vida, por sua fidelidade aos planos do Pai, Jesus é vítima da sociedade, das autoridades, do povo e da autoridade do seu tempo. Todos os fariseus e doutores da lei que o rejeitam, mas ele até o fim se mostra solidário a ser humano a que veio remir e salvar. O corpo de Jesus está ferido, machucado pela violência dos soldados, desfigurado, vítima de prepotência daqueles homens. Jesus, com a cruz às costas, se põe em direção ao lugar de sua morte. Segue pelas ruas de Jerusalém, por entre as pessoas vai passando. Uns olham curiosos e se perguntam: quem é esse? O que ele andou aprontando? Outros olham Jesus desconfiados. São diferentes, estão preocupados consigo mesmo, com seus próprios interesses. Desconhece que aquele homem Jesus de Nazaré é o Salvador deles, é o Redentor de toda a humanidade. Queridos irmãos, que ingratidão nossa em condenar Jesus à morte. Podemos assim pensar e dizer: mas quantas vezes passa ao nosso lado em nossa vida o divino Salvador Cristo Jesus, na pessoa de nossos irmãos e irmãs, e nós não fazemos caso deles. Inúmeras vezes nós os desprezamos e nos ridicularizamos na pessoa do menos favorecido, aquele que está mais sujo, aquele que está mais maltratado. Quantas vezes nós louvamos com os lábios, mas com o coração distante de Deus. Quase sempre admiramos, sem nunca o imitar. Eu volto a dizer, Jesus falou em Mateus 20, 24 e 40: o que fizeres ao menor dos pequeninos, é a mim que o fazeis.
na criança sem nome morrendo de fome, eras tu, Jesus. O velho esquecido, também excluído, eras tu, Jesus. O pobre doente, de vida descrente, eras tu, Jesus. O jovem dobrado, por não ser amado, eras tu, Jesus. Aquele operário chorando o salário, eras tu, Jesus. O homem do campo, em seu desencanto, eras tu, Jesus. A mulher explorada, o homem escravo, eras tu, Jesus. A que passo, queridos irmãos, nós estamos ajudando os mais necessitados. Não precisa ir muito longe. Do nosso lado, tem gente sim que precisa de um ombro, de uma conversa, até mesmo do pão. Será que estamos dando um passo para ajudar esses nossos irmãos e irmãs que estão precisando de um pedaço de pão? Nesses instantes de dor, algumas pessoas muito especiais não poderiam ficar esquecidas. Pessoas que Jesus encontra no seu caminho do Calvário. Primeiramente, Jesus encontra com certo Simão, o Cirineu. É um homem simples, um homem do povo, que marca a presença. Os soldados de Pilatos obrigam Simão a carregar a cruz. Simão, acostumado com os trabalhos pesados do campo, pega firme na cruz e suaviza o sofrimento do homem das dores. O que é que nós estamos fazendo para tirar um pouco da dor de Jesus? O que é que nós estamos fazendo para não martelar mais vezes, mais cravos na mão dele? Dor partilhada dói menos. Simão descansa os ombros esfolados do Senhor, liberta as mãos de que todos que tanto abençoaram, alivia os pés doloridos do missionário incansável. Simão ajuda Jesus a carregar a cruz e assim colabora com Deus na obra da nossa redenção. Quem celebra na vida o encontro com Jesus, aprende a ser solidário, ajuda a carregar a cruz de seu irmão. E a solidariedade que apareceu aqui como pilar da nova sociedade, como vida e salvação. Todos nós estamos convocados a esta mesma solidariedade. No mundo de necessidades e de necessitado, não podemos esconder os nossos dons e talentos. Todo cristão está intimado a ajudar o seu irmão a levar a cruz, a partir e a repartir o pão, a acolher os abandonados e excluídos, a orientar os perdidos, a estar a serviço da vida e da esperança, educando-se para as fraternidades. Sejamos, meus irmãos e minhas irmãs, como o Cirineu, um para os outros. O mundo carece não só de dinheiro e de comida. Basta ver que os bancos estão cheios de dinheiro e os supermercados estão cheios de alimentos. O mundo carece, na verdade, de solidariedade, da partilha do amor. Não adianta termos dinheiro se não soubermos compartilhar. Não adianta termos alimento se o nosso irmão está necessitado do nosso lado. Quais Sirene hoje somos chamados a ser instrumentos de Deus, sendo dedicados e solícitos, sobretudo em nossas famílias. Missão primeira que Deus nos confia. Por vezes, quando desencontros acontecem ali. Esposos que não se entendem, pais omissos antes da missão de educar seus filhos e filhas, pessoas em família que não se falam, distante um dos outros, às vezes por pouca coisa, vive como estranho, distante um dos outros,
Que tristeza, que grande sofrimento. O encontro com Jesus Cristo deve nos levar à conversão de vida, a trazer em nosso coração os mesmos sentimentos de misericórdia e de perdão, tão próprios do coração de Deus. Deve nos ajudar a vencer as diferenças e as inimizades, a refazer a convivência anteriormente fraterna e amiga, não só a família, mas também nos espaços de trabalho e de convivência social. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Assuma como bom propósito desta quaresma, desta Semana Santa, a reconciliação com Deus e com seus irmãos. Você verá que essa Semana Santa será para você um tempo de verdadeira libertação e vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você está necessitado de um abraço daquele irmão que você não fala tem tempo, não vá dormir hoje. Se ele está perto de você, não vai dormir sem dar aquele abraço de conforto, aquele abraço de carinho, aquele abraço de cuidado. Reconciliemos uns aos outros, sejamos instrumento de fé a fomentar a cultura do encontro e do perdão e da paz. Consideremos também, a partir da tradição cristã, o encontro de Jesus com Verônica no caminho do Calvário. O encontro que traduz solidariedade a Cristo. Solidariedade hoje aos irmãos e irmãs enxugando o suor, a dor e a lágrima do Cristo que sofrem aos nossos dias com as exclusões, insensibilidade, injustiças, com os que surgem em caminho de cruz. Encontro que nos faz compreender que o nosso coração, ornado na virtude, deve estampar a face de Jesus. Como aprender de Verônica, hoje, a ter o coração de ir ao encontro de Cristo, a suavizar suas dores, na pessoa dos nossos irmãos e irmãs mais necessitados, e ser sinal profético no mundo. Mas, irmãos, voltamos a esta cena, a cena principal dessa noite de hoje, a cena do encontro de Jesus com a Virgem das Dores. Como nos relata São Lucas em seu Evangelho na caminhada para o Calvário, os amigos de Jesus permaneciam à distância. No meio de tanta gente, Jesus caminha só. Melhor dizendo, quase só. Pois é que surge e vem ao seu encontro aquela que o guerreia, aquela que o educou nos caminhos do Senhor e que acompanha na sua difícil missão terrena. É Maria, queridos irmãos. É a mãe de Jesus. É a nossa querida mãe. No meio de tanta gente, Jesus caminha. Encontro especial, o filho encontra-se com a sua mãe dolorosa, encontra conforto, garantia de solidariedade. A mãe e o filho se encontram diante de uma multidão. A multidão se comprime, mas a mãe não mede esforços para estar perto de seu filho nesses últimos instantes de sua vida terrena. Indiferente aos insultos e zombarias da multidão, à violência dos soldados, ela caminhava corajosa à procura de seu filho. Sabia que faltava pouco para perder seu filho e que queria aproximar-se um pouco mais para ver que sobrou de tanta... Queria se aproximar um pouco mais para ver o que sobrou de toda a solidariedade para oferecer-lhe o seu amor materno. Que nobre missão e doce coração, queridos irmãos. Jesus nos apresenta a Virgem das Dores, a mulher
a prometida, como nossa mãe. Devemos amar Maria assim, amar Maria como nossa mãe. Que nobre e doce coração, irmãos e irmãs. Uma mulher que, cortada pela dor, ainda quer ser conforto para outras dores. Aproximai-vos de Maria. Eis que vem o Senhor, ide ao seu encontro e mostrai-nos hoje essa grande verdade, que a decisão de encontrar o Senhor depende unicamente de nós. Não é de Deus, não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Aproximai-vos de Jesus. Maria já sabe que vós iria sofrer. Ela sofre na alma o que Jesus sofre na carne. Quer dizer, este belo e doloroso encontro, não temos palavras. Deixamos que o nosso coração fale. Há silêncio que fala mais alto do que muitos discursos. Então, queridos irmãos, nesse momento, que você possa olhar para essas duas imagens e contemplar no seu silêncio esse belo encontro de Jesus, esse encontro doloroso com sua mãe. A Virgem das Dores transpassada, mas ela está no caminho do Calvário, ao pé da cruz, no dia da ressurreição. Ela está com seu filho. Que possamos meditar no nosso coração nesse breve momento de silêncio. Sim, meus irmãos, são dois olhares que se cruzam, dois corações que se encontram e que dizem o que os lábios não são capazes de pronunciar. Mãe e um filho unidos no caminho da dor. Para Maria, esse encontro traz em si toda a dor profetizada pelo velho Simeão, e uma espada de dor transpassará o seu coração. Que dor maior pode haver para um coração de uma mãe do que ver seu filho ser morto, e ainda por cima, ser morto inocentemente. Seria melhor que os nossos olhos se fechassem para não presenciar essa cena tão cruel, que os nossos ouvidos se tapassem para não ouvir as blasfêmias daqueles com ele seguia para o Calvário. Que o nosso coração perdesse qualquer sensibilidade para não sentir a dor que corta, a dor que dilacera o coração desses dois justos, Jesus e Maria. Eles se entregaram totalmente por nós num só gesto sublime de doação de amor. Ele, o Redentor da humanidade, que fez os nossos pecados os deles. Ela, a corredentora, aquela que pelo seu sim incondicional aos planos do Pai possibilitou que a redenção pudesse ser realizada. Imersos por vezes nos descaminhos e desencontros da vida, vivendo as tribulações e provocações da vida, nós trazemos uma certeza: jamais nos faltará proteção de Maria, nossa Mãe do céu, e de seu Filho Jesus, nosso Salvador. Passado por tantos séculos, irmãos e irmãs, a memória desse encontro ainda se faz necessária, porque muitos são o desencontro desse mundo, são os desencontros entre nós. Jesus está presente e ele sofre até hoje. Quando uma pessoa sofre injustiça porque são violados os seus direitos,
Quando muitas crianças não têm acesso à escola de qualidade, quando elas e suas famílias estão nas filas, sem acesso aos cuidados da saúde, dos tratamentos das doenças graves, quando as pessoas entre nós morrem de fome, excluídas e marginalizadas, sem acesso às condições mínimas da vida e à distribuição justa dos bens produzidos. Quando não nos ocupamos em nos mover e em participar de iniciativas de combate a toda a violência e a toda a exclusão social, de combate às drogas que fazem adoecer as nossas famílias, que escravizam no vício os nossos jovens e adolescentes, gerando a dor, a violência, a morte em nossa sociedade. Queridos irmãos, Jesus está presente e sofre hoje quando no Brasil o dinheiro público é mal investido, não priorizando como convém as necessidades do povo, através dos políticas públicas não são eficientes. Quando as nossas elites se mostram insensíveis às grandes questões, sobretudo da ordem econômica social, que aflige o nosso povo. Quando nós, Igreja Viva, contentamos-nos em dar esmolas, em assistir os que sofrem, mas sem prover o resgate da cidadania para tantos excluídos de nosso meio. Ou pior, quando avaliamos que a vida cristã se vive tão dentro da igreja e não no mundo, na sociedade, que adianta? O que adianta nossas igrejas estarem cheias se o mundo estiver vazio de Deus? Nós devemos sim anunciar a palavra a todos. Meus irmãos, nesse mundo nós estamos de passagem. Ninguém aqui tem morada permanente. Tudo aqui tem seu fim. A qualquer instante Deus pode nos chamar. Para onde iremos? Iremos nos encontrar com Deus? A fé nos ensina a verdade. Por certo, Deus vai perguntar: o que temos para lhe apresentar? Estava com fome, com sede, nu, desempregado, drogado, doente, embriagado. Você me acudiu? Este pode ser o novo vestibular, o nosso Enem. Pelo que você tem vivido até agora, você acha que passa dessa prova? Aquilo que você tem vivido nos seus dias, você acha que você passa nesse vestibular? Tenho certeza de que todos nós gostaríamos de um sim a Jesus. É preciso então nos encontrar com encontros que promovam o que respeitam o outro, encontro que devolva à criatura humana o seu papel fundamental na obra cristã, encontros de resgates para que a pessoa humana, a liberdade e a dignidade com que Deus lhe fez, fomos criados por amor e para amar. Meus irmãos e minhas irmãs, contemple mais uma vez o Senhor dos Passos e as Senhoras das Dores, para você aprender a perdoar, para você aprender a não odiar o teu próximo, para você aprender a amar e a servir. Que você possa olhar mais uma vez para a imagem do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores e possa sim encontrar o que você está procurando. Vamos construir os nossos lares em nossa comunidade, encontros de fraternidade e solidariedade. Deixamos-nos educar pela sabedoria do Evangelho, assumindo a cruz do dia a dia. Caminhamos com Jesus e Maria até o Calvário. Guardemos a fé. Que resposta então dá o chamado de Deus ao amor de Deus? Será que nós devemos ser igual ao povo? Crucifica-o? Como Judas da traição?
como a de Pedro. Não conheço este homem? Como a de Pilatos, que lavou as mãos. Como a de Herodes, a zombaria. Ou como a do centurião, que diante da cena do Calvário não pôde dizer outra coisa, senão, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Queridos irmãos, que este encontro nos torne consciente de que para o encontro maior com Cristo, nós não podemos seguir de mãos vazias. Que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e as dores de Maria esteja sempre gravada nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido o Padre Rinaldo para nos conceder alguns avisos, a bênção. Antes do Padre falar, amanhã eu encontro com a catequese 8 horas da manhã na Igreja do Rosário. Fala. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vocês querem mais um sermão? Estou pronto. Queremos. Sozinho então. Ronaldo falou queremos, deixa sozinho então. Bom, nós vamos receber a bênção final desta noite, né? Depois nós temos os quitutes, como para ajudar nas despesas. Ser generoso, a gente sabe disso, né? Aproveite que a gente está por aqui, vai dar trabalho para a cozinha, porque vai fazer fila, mas a causa é nobre. É para cobrir despesas do religioso, que bom. Lembramos que amanhã, a celebração de amanhã é mais tarde. Quinta-feira Santa, a gente celebra mais tarde, porque tem a vigília. Ou seja, a missa às 8 horas da noite, 20 horas. Se você vier às 6, você vai ficar sem rumo. Se vier às 7, vai ficar sem rumo. 8 horas a missa, vigília, é o dia da instituição da Eucaristia. Foi nesse dia que Jesus criou o sacerdote. É o dia do sacerdote, é o dia da instituição da Eucaristia. É uma data muito importante para nós católicos. Mais do que Sexta-feira da Paixão. Porque na Sexta-feira da Paixão você enterra o Cristo. Mas na quinta-feira ele instituiu o nosso alimento espiritual. Fazer isto em memória de mim. Então venham participar conosco. A celebração vai ser campal para poder acolher todo mundo. Vai ser nesse espaço aqui. Venha rezar conosco. Então, deixemos de delongas, vamos à bênção final. Só vamos saudar a nossa mãe. Salve, Rainha! Mãe de misericórdia, vida sua esperança, nossa salva. A vós bradamos verdados de indigente, a vós cuidamos gemente, chorando de chás de lágrimas. Tenha, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desejo, passai-me Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Que abençoe-vos e a sua semana. Que seja a semana de Deus em seu coração. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz. Que Jesus e Maria vos acompanhem. Graças a Deus. Mas não tenha pressa de ir em paz não, viu? Pode passar na barraca.